Amém, irmãos, como é bom exaltar o Senhor com cânticos que internecem o nosso coração, que instruem a nossa alma e também nos apontam para aquilo que vamos estudar nesse momento. Peço a você que abra a palavra do Senhor comigo em 1 João, capítulo 3, versículos 1 a 10. 1 João, capítulo 3, versículos 1 a 10. Essa epístola de João, em composição com os outros dois livros, a segunda epístola e a terceira, tão pequenininhas, mas tão profundas na sua abordagem do Evangelho e tão confrontadoras com relação à vida prática. São cartas que deixam bem claro que o Evangelho, aquilo que Deus espera para nós, não é teoria. Deus não está meramente interessado no quanto você conhece a respeito dele, mas no quanto você crê nele para viver para a glória dele. Amém, irmãos? E nós vamos estudar isso nessa noite, nos versículos 1 a 10. Eu peço a você que preste bastante atenção na leitura desses versículos inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque podemos ter acesso ao texto mais importante de todos os tempos. Aquele que foi registrado pela pena do Espírito Santo de forma sobrenatural, usando homens ordinários como João, para que tivéssemos acesso ao profundo conhecimento da verdade, aos mistérios outrora ocultos e agora revelados, para a nossa alegria, para a nossa fé e para a nossa vida de santidade. Dá-nos compreensão dessas palavras santas em nome de Jesus. Amém. Irmãos, em um mundo como o nosso, um mundo quebrado, um mundo de relacionamentos, casamentos complicados, esfacelados, não é incomum nós encontrarmos filhos que nunca conheceram os seus pais, ou nunca conheceram o seu pai. Você conhece alguém assim? Será que você é alguém assim que não teve o prazer, o privilégio de crescer com o seu pai, ou veio a conhecê-lo muito tempo depois? Mas também, no caso dessas pessoas, não é muito incomum vermos esses mesmos filhos desejosos de conhecer aquele homem que os colocou no mundo, mesmo que não saibam se será um encontro agradável ou difícil. Mas eu e você, eu sei que a gente fica emocionado quando nós assistimos aqueles vídeos no YouTube de reencontros, não é verdade? Tem artistas de televisão hoje que são especialistas em promover esses reencontros entre pais e filhos. Mas como descobrir quem é o pai de uma pessoa quando não se tem certeza qual é a identidade dele? Entre as várias possibilidades de investigação, hoje os avanços tecnológicos permitem aquilo que a gente chama de teste de paternidade. Muito interessante, né? Uma metodologia molecular que permite que você faça uma comparação de sequências de DNA entre dois indivíduos supostamente que possuem um vínculo biológico comum. E é muito utilizado hoje em dia como prova legal para reivindicação de herança,
para a reivindicação de direitos paternos, benefícios sociais e outras coisas desse tipo, quando há uma necessidade de uma prova de parentesco. Mas, meus irmãos, isso tudo é apenas, em outras palavras, é uma confirmação científica de uma verdade que todo mundo já sabe há séculos. Sabe qual que é a verdade? Filhinho de peixe, peixinho é. Eu e você conhecemos isso por observação todos os dias, quando nós observamos a semelhança entre um pai e um filho, por exemplo, nas feições físicas deles, não é verdade? Nos comportamentos e nas manias que eles têm em comum. Olha só, o filho tem os mesmos tiques nervosos que o pai, né? Nas palavras e nas gírias e até nos vícios de linguagem, no time de futebol e por aí vai. Meus irmãos, esse texto que nós acabamos de ler é um teste de paternidade, para identificar quem é verdadeiro filho de Deus. Nesse caso, aqueles que são nascidos não por geração meramente biológica, mas pelo Espírito Santo de Deus, que converte vidas e converte corações. Mas é um texto também que mostra quem não é filho de Deus, quem é filho do diabo, pelas características que essa pessoa tem, e como que os filhos de Deus devem se distinguir dos filhos das trevas, por meio de uma luz que brilha intencionalmente a luz de Cristo, de uma vida que brilha a luz de Cristo. E nós temos aqui alguns desses critérios de paternidade e critérios de filiação, para que a gente amadureça a nossa fé nessa noite. Primeiro nós vamos ver aqui uma paternidade que adota. Quem são esses filhos adotivos de Deus? Depois uma paternidade que purifica, através de Jesus. Depois a paternidade do outro, a paternidade que escraviza. E em último lugar, uma paternidade que santifica, tá? Então, uma paternidade que adota, uma paternidade que purifica, a paternidade do outro que escraviza e a paternidade novamente que santifica, a boa, tá? Em primeiro lugar, meus irmãos, esse amor que adota, essa paternidade que adota. Apenas para a gente recapitular um pouquinho o que a gente fez na semana passada. Semana passada a gente falou de anticristo aqui, se você não veio, perdeu, tá? A gente falou desse espírito do anticristo, não somente, como explicamos, essa figura do anticristo, uma figura escatológica, mas esse espírito nos nossos dias e nos dias de João, que era contrário à verdade do Filho de Deus. Um problema que assolava a igreja lá e aqui. E que é muito importante nós sabermos reconhecer esse espírito e alertar as pessoas quanto aos perigos que vêm no discurso sutil do anticristo nos nossos dias. E João quer continuar ajudando essas pessoas a fazer uma diferença entre quem é anticristo e quem é pró-Cristo. Ele está nesse discurso. E agora, meus irmãos, ele quer nos lembrar que nós não somos apenas alguém que defende a verdade de Cristo, mas nós somos família de Deus por causa de Cristo. Veja o que ele diz no versículo 1, que maravilha. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados o quê? Filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Meus irmãos, é como se João fizesse uma pausinha do discurso dele, como Paulo fazia, e ele faz aqui um momento doxológico. Ele entra num êxtase espiritual e ele fala: vocês entendem que a alegria, o fato de que nós somos filhos de Deus. E veja, ele deixa bem claro, não é apenas que nós temos o nome de filho de Deus, como se fosse um título que a gente dá uns para os outros, e a gente nem pensa o que significa, fala varão, fala varoa, não é só isso, não é? Ele está falando, nós de fato somos filhos de Deus, é o que ele acabou de dizer. João não nos deixa nenhuma dúvida de que o chamado divino de Deus para nós é um chamado eficaz. O Pai nos tornou em filhos. E ao fazer isso, é o Pai quem determina quem nós somos, qual é a nossa identidade. Meus irmãos, é como se João aqui estivesse recuperando uma das doutrinas mais profundas quando a gente fala sobre a doutrina da salvação. Quando a gente fala sobre a ordem da salvação, como que a nossa salvação acontece, muitas vezes a gente lembra daquelas coisas que calvinista gosta de estudar. Predestinação, vocação eficaz, justificação pela fé. Mas aqui ele está falando da teologia da adoção. Aquela que Paulo diz lá em Romanos, capítulo 8, quando ele se dirigindo aos romanos, à igreja de Roma, exaltando o Senhor pela glória dele na salvação do homem, ele diz que agora, Deus, quando nos salvou, ele colocou o Espírito Santo dentro de nós, o Espírito da adoção.
E o que esse Espírito Santo da adoção faz em nós? Ele diz lá em Romanos 8,16, o próprio Espírito testifica como o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Já parou para pensar que essa é a função do Espírito Santo? O selo do Espírito Santo sobre você é para garantir que você saiba que você é filho de Deus, e que você se lembre disso, que você não se esqueça dessa identidade. E Paulo diz ainda mais lá em Romanos 8,16, 17, ele diz, não é apenas isso, mas isso também nos lembra que nós somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Eu amo esse texto de Romanos, capítulo 8. Essa doutrina, meus irmãos, ela tem uma consequência muito grande para a gente. Em primeiro lugar, ela nos dá um alívio no coração, não é verdade? Sabe por que você não perde a sua salvação? Porque Deus instalou um software dentro de você, o Espírito Santo de Deus, que impede que você seja afastado do amor de Deus. Quem nos condenará? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu e ressuscitou. Meus irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é a esperança da teologia da adoção. Mas tem uma consequência também desafiadora para a gente. O texto diz, como ele, veja comigo novamente no versículo 1, agora na segunda parte, quando ele diz, por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Veja que tem uma consequência difícil disso também. O mundo não reconhece a gente como filho de Deus, nem como seguidor de Jesus Cristo. Parece isso muito ruim, mas isso não deveria nos espantar tanto, sabe por quê? Porque se o mundo não reconheceu nem Jesus como Messias e como Salvador, quanto mais a gente que não é ninguém. Sabe, meus irmãos, esses são os dois lados da nossa salvação. Por um lado, ela é gloriosa naquilo que ela nos reserva nessa vida e para o futuro, mas as consequências dela aqui hoje são difíceis. Nós enfrentaremos dificuldades, nós enfrentaremos perseguições por conta disso. Não se engane, semana passada eu falei um pouquinho dos portas dos fundos, mas porta dos fundos é ficha perto da movimentação secular de todos aqueles que se rebelam contra Deus. E você acaba sendo atingido diretamente por esse tipo de coisa. A sua identidade como crente vai ser questionada. Você vai ser questionado. Mas, meus irmãos, é para isso que serve a teologia da adoção. Nesse mundo tão confuso, de perseguição, de dificuldade, o Espírito Santo, lá no íntimo do seu coração, lembra que você é filho de Deus. Isso te consola? Te pergunto, já teve algum momento na sua vida que você estava tão desesperado e tão necessitado de esperança, quando nada parecia seguir no rumo da esperança, o seu coração foi consolado nessa esperança? Já aconteceu isso com você? Isso já aconteceu comigo. Era tudo o que eu precisava. A paz do Senhor confirmada no meu coração, nessa maravilhosa teologia da adoção, que me garante que o meu Redentor é meu, o meu amado é meu e eu sou dele. Uma vez perguntaram para uma menininha que eu conheci lá nos Estados Unidos, perguntaram para ela o que era adoção. Eu era de uma igreja que tinha um ministério de adoção na igreja. Pensa só num negócio desse. Perguntaram para ela o que era adoção. Aí ela respondeu assim, ela era bem pequenininha, falou assim, adoção é quando a gente ama muito alguém e quer que essa pessoa more com a gente. E o pastor da igreja falou, yes, isso mesmo. De uma forma tão simples, né? Nós amamos e queremos que essa pessoa more conosco. Meus irmãos, Deus nos ama e Ele quer que a gente more com Ele por toda a eternidade. Isso nos traz uma alegria e um consolo. Mas, meus irmãos, veja claramente aqui que essa paternidade adotiva de Deus é, em segundo lugar agora, nosso segundo ponto, uma paternidade também que purifica a gente por meio de Jesus. João começa a dizer que a gente ainda não tem uma dimensão completa de tudo o que isso significa, mas que um dia vai chegar um momento que a gente vai entender o que está acontecendo. Veja o versículo 2, ele diz, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Meus irmãos, essa adoção não é só para a gente morar com Deus. É uma adoção que está nos aperfeiçoando, e nós estamos sendo conformados ao próprio Filho de Deus. O Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, Ele veio a esse mundo com o objetivo de nos conformar a Ele. Eu e você, vamos lembrar um pouquinho de teologia, de Bíblia.
Eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus. É o que a Bíblia nos diz lá em Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Mas infelizmente, por causa do pecado, essa imagem foi tão manchada, tão afetada, tão devastada, que hoje quando nós olhamos os seres humanos por aí, ainda que vejamos elementos dessa imagem de Deus, que de fato eles carregam, mas eles estão muito corrompidos. Mas o Senhor Jesus Cristo veio para nos restaurar, não mais somente a imagem e semelhança do primeiro Adão, mas a imagem e semelhança do segundo Adão. Uma imagem superior, imutável, e que o momento está chegando e nós seremos como Jesus. Você consegue imaginar que quando eu e você chegarmos lá no céu, e quando nós encontrarmos com Jesus, e é isso que a palavra de Deus está dizendo, nós veremos Ele em toda a sua glória, majestade e grandeza, mas de repente você vai olhar para si mesmo e vai perceber que você foi transformado também, que você está bem parecido com Ele, e que o chamado dessa vida é para que você vá se tornando cada vez mais parecido com o Filho de Deus. Essa é a segunda parte daquele versículo que todo mundo gosta de falar, mas esquece o contexto. Quando ele fala assim, sabemos que todas as coisas, o quê? Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E que propósito é esse, meus irmãos? Sermos conformados à imagem do Filho de Deus. Esse é o propósito, esse é o chamado. E essa esperança futura, essa manifestação só é possível por causa do que Cristo fez por nós no passado. Veja o versículo 5 comigo. Sabeis também que Ele se manifestou, veja, já no passado agora, para tirar os pecados, e nele não existe pecado. O chamado de Jesus para você é purificar você dos seus pecados, é remover os seus pecados, porque nele não existe pecado, e um dia você também não vai ter mais pecado. Essa é a nossa esperança. Meus irmãos, é tão importante que eu e você compreendamos quem Cristo é. Nosso Senhor Jesus, Ele é completamente hostil ao mal. Ele se opõe à inverdade. Sabe por quê? Porque isso não tem nada a ver com o caráter dele. Ele é santo. Santo como o Pai Celestial é santo. Já falei isso em alguns outros sermões. Se tem uma doutrina que a gente está precisando pregar mais e viver mais, é a doutrina da santidade para o povo de Deus. Esse é um dos principais atributos do nosso Deus. Deus é santo. Significa, no primeiro momento, que Ele é separado e Ele é distinto da sua criação. O Criador, como nós cantamos hoje à noite, é distinto da sua criação. Mas significa também que Ele está acima dessa criação corrompida. Nele não há sombra de maldade. Ele é santo. E esse Jesus que salvou por você, te chamou nele para ser santo como Ele é. Um dos teólogos que eu mais amo dentro da nossa cristandade reformada é o A.W. Tozer. E o Tozer, muito sábio nas palavras sobre santidade, ele disse o seguinte, certa feita: Deus é santo com uma santidade absoluta que não conhece graus, e isso Ele não pode transmitir às suas criaturas. Mas há uma santidade relativa e contingente que Ele compartilha com anjos e serafins no céu e com homens redimidos na terra, como preparação para o céu. É uma santidade que Deus pode e quer transmitir aos seus filhos. Ele compartilha isso com eles por imputação, por comunicação, e pelo fato, preste atenção, pelo fato de Ele ter disponibilizado essa santidade aos homens pelo sangue do Cordeiro, Ele a exige deles. Percebe? Como Deus disponibilizou santidade em Jesus, quando nós vimos Jesus agora, encarnado, andando entre os homens e sem se contaminar com o pecado deles. Um sacerdote que podia tocar num leproso e não ser contaminado pela lepra dele, mas ele purificar um leproso. Esse é o nosso Jesus. Sabe o que Ele está fazendo por mim e por você? Pegando a minha e a sua lepra do pecado, removendo ela das nossas vidas e dizendo: vá e não peques mais. Esse é o chamado de Deus para nós, meus irmãos. Conhecer a santidade de Deus, isso pode parecer tão inalcançável, tão difícil, mas a palavra de Deus diz com todas as letras: sede santos, como santo é o vosso Pai Celestial. Esse é o chamado de Deus
para nós, Ele quer nos purificar. Se você é um filho de Deus, você deve ansiar pela purificação. Você tem se purificado? Você deseja ser como Jesus em absolutamente tudo o que Ele é? E é aqui, meus irmãos, que agora João, nosso terceiro ponto, vai fazer um contraste. Falamos de uma paternidade que adota, uma paternidade que purifica, mas agora vamos falar da outra paternidade. A paternidade das trevas, a paternidade satânica, que é aquela que escraviza. Veja, meus irmãos, vamos lembrar que João estava lidando com um contexto aqui, tudo isso está sendo falado, por causa daqueles falsos mestres, lembra? Os gnósticos, que nós falamos desde o primeiro capítulo, homens que pareciam ter sustentado que o conhecimento é o que realmente importa, mas não a conduta. A conduta para eles era uma coisa menor. E eles se achavam tão iluminados e tão crescidos, espiritualmente falando, que eles se davam ao luxo de pecar à torta e à direita, como se aquilo não contaminasse eles. O corpo pode até ficar contaminado, mas o que importa mesmo é o espírito. E assim eles viviam uma vida devassa. Mas João está falando o seguinte: não é bem assim que as coisas funcionam. E aqui, meus irmãos, talvez João vai fazer uma das declarações mais duras de toda essa carta. Quando, por exemplo, no versículo 4, ele diz assim, veja comigo, eu vou ler primeiro o versículo 4, depois o versículo 8 e depois o versículo 6, nessa ordem, tá bom? Então, primeiro o versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Agora o versículo 8, primeira parte. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o início. Agora olha o versículo 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Só isso aqui dava um sermão inteiro, meus irmãos, mas para facilitar para mim e para vocês, o que João está resumindo para a gente aqui é o seguinte: em primeiro lugar, ele está dando para a gente uma definição de pecado. O que é pecado? Versículo 4. Pecado é a transgressão do quê? Da lei. De novo, pecado é a transgressão da lei. Essa é a melhor definição bíblica que nós temos sobre pecado. Inclusive, é a definição que aparece no nosso catecismo menor. Meus irmãos, eu confesso para vocês que eu não lembrava que a pergunta do catecismo menor hoje era essa. Mistérios de Deus. Eu não lembrava. Pecado é, primeira coisa, transgressão. O que significa transgressão? Corrupção. Na verdade, a palavra grega aqui, ela se aproxima mais no sentido de rebeldia. Aquele que se coloca em oposição a uma autoridade. Deus é uma autoridade. Deus, ele estabelece toda a lei moral a partir dele mesmo. Como ele é santo, ele é o eixo de verdade daquilo que é certo e daquilo que é errado. Quando ele se relacionou com Adão e Eva no Jardim do Éden, ele queria claramente que Adão e Eva soubessem que ele é quem determina o que é certo e o que é errado. Por exemplo, ele disse para eles, vocês podem fazer tudo no jardim, comer de tudo, porém, não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, que está no centro do jardim. Porque no dia que comerdes dela, certamente vocês vão morrer. Está vendo? Deus é quem estabelece isso. Mas o pecado, sabe o que o pecado faz? Se rebela contra esse sistema divino. O pecado, ele diz o seguinte, quer saber? Não é bem assim que as coisas funcionam. Vamos relativizar um pouco, Deus. Você está sendo um pouco duro demais. Na verdade, vamos fazer o seguinte, quem estabelece verdade não é mais você, quem estabelece verdade sou eu. Vocês percebem o mundo que eu e vocês estamos vivendo hoje? Vocês vivem nesse mundo aí fora? Vocês estão vendo o que as pessoas estão fazendo cada vez mais todos os dias? Cada um tem a sua verdade individual. Cada um estabelece para si aquilo que ele julga que é certo e verdade. E por mais que a sociedade diga em alta voz que acha que isso é democracia, o nome disso na Bíblia é loucura. Loucura. A relativização dos valores não sociais, mas da palavra. Isso é sinal de que o espírito do anticristo está falando, mas é sinal de algo mais profundo. De que há uma filiação satânica. Olha o versículo 8. Aquele que pratica o pecado, a rebeldia, a transgressão da lei, procede do... O que está falando aí? Do diabo. Falo alto mesmo. Pra você acordar. Vou repetir. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Que afirmação forte, meus irmãos.
Qual é a base dele para afirmar isso? O que ele diz aí, ele justifica. Porque o diabo vive pecando desde o início. Essa é uma profunda declaração. A Bíblia está dizendo para a gente, meus irmãos, que o diabo, reconhecido como Satanás, o inimigo das nossas almas, Lúcifer, ele pecou antes de Adão e Eva. Você já parou para pensar nisso? Você parou para pensar que em Gênesis 3, quando Adão e Eva pecaram, e a gente muitas vezes diz que esse é o primeiro pecado, e disso o pecado original, mas a gente esquece que alguém pecou antes deles, né? O diabo. Quando ainda lá, na presença do Senhor e na presença dos outros anjos, ele almejou para si não somente imitar o seu Criador, mas ser o seu Criador, tomar o lugar de direito, usurpar a autoridade daquele que é Deus sobre toda a terra. Meus irmãos, o diabo foi o primeiro a pecar, e sabe o que ele fez com a gente? Levou a gente a pecar igual a ele. Levou um bando de anjos com ele, 1/3 dos anjos celestiais foram com ele. Mas agora nós estamos sendo provocados a viver como ele é. O diabo não é só que peca uma vez, ele gosta de viver pecando, é o jeitão dele. E a Bíblia diz, quem vive pecando é filho do diabo. Parênteses, essa é uma declaração que causa um pouco de confusão, não é verdade? Você está ouvindo aí eu falar e fala assim, mas pastor, eu peco pra caramba. Pastor, isso é tão difícil. Meus irmãos, aqui há uma necessidade de uma breve explicação. Há uma diferença entre cometer um pecado e continuar pecando. Nós sabemos que até os crentes mais fiéis às vezes cometem pecados. Mas eles não apreciam o pecado e nem pautam a sua vida como pecador. Veja, uma vez eu conversando com um amigo meu, a gente fazendo um debate teológico, eu era adolescente, ele virou para mim e falou assim, não, a gente não pode dizer que a gente é pecador. E aí, ele era mais pentecostal, assim, ele falava, porque nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. E é interessante, eu falei para ele assim, olha, eu discordo de você do que você está falando, porque a Bíblia diz que nós somos pecadores, mas por outro lado eu entendo o que você quer dizer. A nossa identidade hoje não é mais a do pecado, a nossa identidade é da cruz, e ele está correto ao dizer isso, a Bíblia diz, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Meus irmãos, hoje o que nos define não é mais o jeitão do diabo, mas o jeitão de Jesus. E portanto, um crente que comete pecado, ele tem que lidar com o pecado. Ele não pode fingir que não é, que é qualquer coisa. Ele precisa confessar o seu pecado, ele precisa se arrepender do seu pecado. Mas o que o texto está dizendo é que o não crente, o filho do diabo, ele não vê essa necessidade. Você tem amigos não crentes? Você tem parentes não crentes? Pergunto para você, eles se constrangem por causa do pecado? Talvez eles possam até ter um remorso temporário por alguma coisa ruim que eles reconhecem que foi ruim, que foi feita. Mas a pergunta que eu estou fazendo é diferente. Diante de Deus, o pecado que eles fazem causa constrangimento? Agora minha segunda pergunta para você. O pecado que você faz causa constrangimento diante do Senhor? Será que, sabe meus irmãos, eu tenho orado esses dias na minha devocional secreta lá, nas minhas lágrimas da madrugada, eu tenho orado para que o Senhor não me torne insensível ao meu pecado, que Ele não deixe a minha mente ser tão cauterizada e tão acostumada ao jeitão do diabo nesse mundo, que eu acho que é normal. Eu não tenho orado só por mim dessa forma, eu tenho orado pela minha esposa, tenho orado pela minha filha, tenho orado pelo conselho da igreja dessa forma, tenho orado por cada um de vocês, junto com os presbíteros, para que o Senhor não nos deixe achar que esse jeitão do pecado deveria ser o jeitão do crente. Nós somos chamados para ser santos. E essa distinção entre luz e trevas precisa ficar bem evidente diante do mundo, para que o mundo conheça o Senhor. Vocês compreendem que a nossa evangelização fica extremamente prejudicada quando as nossas palavras não condizem de maneira alguma com a vida que a gente leva? E aí, você conhece bem a imagem que eu estou falando. O crente santarrão do trabalho. Sabe qual é a imagem que eu estou falando? O crente santarrão do trabalho é aquele assim. Ele adora dar lição de moral em todo mundo. Ele sempre solta uma profecia bíblica imprecatória na vida de alguém, né? Usa um jargão assim, bem evangelical. Mas as pessoas observam a maneira como ele se conduz no trabalho. Aquele homem que não faz questão de chegar no horário. Aquele homem que adora ver os sites que são proibidos no computador do trabalho. Aquela mulher que diz
que está doente, dá um atestado, mas que na verdade ela saiu mais cedo para fazer compra com as amigas ou comprar o ingresso do Star Wars. Você entende o que eu estou falando? E o mundo, meus irmãos, não é bobo. O mundo observa a atitude da igreja e se pergunta: será que realmente tem alguma diferença nisso? Esse é o Deus de vocês? O Deus que não transforma nada, que não muda nada. Você é igual a mim, você está na mesma pindaíba do que eu. Meus irmãos, não deveria ser assim. Por isso, meus irmãos, que esse texto encerra fazendo um chamado à santificação. A paternidade de Deus é a paternidade que nos distingue das trevas pela prática da justiça. Veja o que ele diz agora no versículo 8, na segunda parte. Versículo 8, segunda parte. Primeira coisa que ele diz é o seguinte: para isto se manifestou o Filho de Deus. Para fazer o quê? Para destruir as obras do diabo. Interessante, né? Filho de Deus, na cruz do Calvário, para conquistar o perdão de Deus para você, para conquistar a salvação, era necessário que ele destruísse as obras do diabo. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Essa é uma obra que eu e você jamais teríamos condições de fazer. Nós não tínhamos poder para isso, nós não tínhamos mérito, mas o Filho de Deus, sem pecado, santo, 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 morreu a morte que eu e você deveríamos morrer, viveu a vida que eu e você podemos viver nele, para que agora as obras do diabo sejam destruídas na nossa vida. Eu estava falando desse sermão para um amigo, e desculpa eu estar falando um pouquinho dessas coisas de pentecostal, mas ele disse assim: isso soa pentecostal, né? Eu falei: mas é a Bíblia, né, meu irmão? Jesus destrói as obras do diabo, e você não pode servir a dois senhores, você não pode fingir que serve a Jesus, e ao mesmo tempo querer abraçar as obras do diabo, não tem como. As obras do diabo estão destruídas para que você viva as obras de Jesus na sua vida. É isso que a palavra de Deus exige de nós. E há agora uma marca, um selo que deve caracterizar você. Olha o versículo 7, volta um versículo. Quando João diz: filhinhos, ele chama novamente de filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Agora olha o versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Meus irmãos, vocês percebem que há uma distinção muito clara entre quem é filho do diabo e quem é nascido de Deus? Assim como a teologia da adoção é uma teologia belíssima, essa teologia do novo nascimento, da regeneração, é algo muito profundo também. Você talvez vai lembrar de um homem chamado Nicodemos. Não estou falando do reverendo Augusto Nicodemos, estou falando do Nicodemos da Bíblia. Esse era um homem que era um mestre entre os fariseus, certo? E ele, como tantos naqueles dias, a palavra de Deus deixa bem claro, ele estava um tanto quanto impressionado pelas coisas que Jesus falava e dizia. Todo mundo estava, a notícia estava se espalhando, gente. A palavra de Deus nos diz lá em João capítulo 3, que esse homem, de uma forma um tanto secreta e furtiva, vai na calada da noite, e vai lá bater na porta de Jesus. Ele queria trocar uma ideia com o mestre. E aqui eu estou usando a minha paráfrase, tá, meus irmãos? Ele começa aquela conversa, ele diz: Senhor, é óbvio que o Senhor vem da parte de Deus. Eu sei que os meus amigos não querem admitir, mas é óbvio, porque é impossível alguém fazer as coisas que você faz e falar as coisas que você fala, se não vier da parte de Deus. E Jesus enxerga ali uma oportunidade, porque esse homem que era um mestre da lei, ainda não compreendia com os olhos da fé o que Jesus estava fazendo. Externamente ele estava impressionado, mas ele não compreendia. E aí Jesus começa a dizer o seguinte: olha, uma pessoa não pode entrar no reino de Deus se ela não nascer de novo. Uma pessoa não pode ver o reino de Deus se ela não nascer de novo. E aquilo, meus irmãos, dá tilt na cabeça de Nicodemos. Né? Aquele negócio, o que Jesus está falando? Como é possível, ele diz, um homem já velho como eu, voltar ao ventre da minha mãe? Não cabe mais, Jesus, não tem condições. Mas Jesus estava falando ali de uma obra que só Deus pode fazer. E ele usa aquele versículo maravilhoso, que é
tanto tirado de contexto pelo povo aí, mas vamos botar no contexto certo agora. Ele diz: o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, não se sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O vento de Deus alcança pessoas e transforma essas pessoas, faz essas pessoas nascerem de novo. Veja como o vento de Deus alcançou aquele homem chamado Saulo de Tarso, perseguidor da igreja, terrorista para os crentes. Alguém poderia dizer: esse aí jamais vai se converter. Mas o vento de Deus alcança, derruba o homem no caminho para Damasco e faz aquele perseguidor da igreja se tornar perseguido com a igreja agora. Ele é crente. Aquele que antes perseguia a gente, agora é dos nossos, está pregando aí nas igrejas. Meus irmãos, o novo nascimento é uma transformação radical de vida. Não é somente ir para a igreja, não é somente fazer as coisas de crente, mas é ter uma revolução na sua mente e no seu coração. Eu te pergunto, você é nascido de novo? Você sabe o que isso significa? Quando o amor de Deus, a enxurrada do Espírito Santo, quebra os grilhões da nossa alma e faz todas as suas resistências se despedaçarem, e você se rende. Você já foi assaltado por um ladrão? Já foi assaltado por um ladrão? Foi assim que eu me senti no dia que o Espírito Santo de Deus alcançou meu coração. Eu me rendo. É forte demais, é mais forte do que eu. Meus irmãos, essa é a mensagem que João está tentando trazer para mim e para você nessa noite. Somente alguém que é nascido de Deus pode praticar as coisas de Deus. E aquele que é nascido de Deus deve praticar a justiça. É isso que ele diz de novo, versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Você percebe? Preste atenção. Ser nascido de Deus não é somente parar de fazer as coisas erradas, mas é substituir pelas coisas boas. É parar de praticar a injustiça e praticar a justiça. Tem muito crente que não entende isso que nós estamos falando. Tem muito crente que acha que a vida com Deus é a seguinte, vou tentar descrever para você. Ele fica ali numa constante fiscalização para não tentar fazer nada de errado. E aí ele fica só assim, será que eu fiz errado? Será que eu fiz? E ele acha que a vida cristã se reduz a essa tensão de espírito. Não, meus irmãos. A vida cristã não é só mortificar a carne e o pecado. A vida cristã é praticar as obras de justiça, é viver para Deus. Aquele que roubava antes, agora não roube mais. Antes, trabalhe com as suas próprias mãos, para ter com que comer. Você entende? É assim que funciona. Se isso funciona para o cara que entra no ônibus e fala isso para você: eu era ladrão e roubava, agora eu estou trabalhando aqui, sou honrado, me ajuda. Se isso funcionava para ele, quanto mais para nós, que éramos filhos do diabo e agora somos filhos da luz. É assim que funciona, meus irmãos. Nós precisamos ser cultivados nessa prática de justiça, aprender o que isso significa. E ele encerra falando, no versículo 10, que é assim que a gente se distingue. Olha o último versículo. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Eu vou guardar o não ama a seu irmão para a semana que vem, tá bom? É um sermão sobre isso. Mas é sobre justiça. Meus irmãos, eu e você temos que entrar de cabeça nessa batalha pela prática da justiça, pela prática intencional da justiça. Nós sabemos, meus irmãos, que a verdadeira batalha espiritual nas nossas vidas não é meramente a batalha de anjos e demônios, como muitos gostam de falar, mas é uma batalha entre servir a Deus, servir ao Espírito, e a batalha entre servir a nós mesmos e a carne. Todos nós, e admita isso hoje à noite, isso é bom. Todos nós temos áreas em que a tentação é forte. Estou mentindo ou estou falando a verdade? Todos nós, mesmo que você não tenha cachorro em casa, você tem pecado de estimação. Todo mundo tem pecado de estimação. Infelizmente, meus irmãos, nós vamos carregando esses bichinhos das trevas, né? Porque de fofinho eles não têm nada, são tudo dentuço e do mal. A gente vai carregando esses bichinhos ao longo das nossas vidas, achando que eles são inofensivos, e a gente começa a alimentar os nossos pecadinhos, e falar: não tem problema, é só um pouquinho, ninguém está vendo, não vai doer nada, é rapidinho.
Mas o dentinho do bichinho vai crescendo e vai comendo a sua alma, vai comendo a sua alegria, vai comendo a sua fé. E quando você menos percebe, você não quer ir para a igreja, você não quer orar, você não quer cantar, você não quer estar com seus irmãos, e você não sabe nem explicar de onde veio o tiro. Meus irmãos, a gente precisa praticar justiça. É duro, é difícil, o caminho é estreito, tem que cortar um braço, tem que arrancar um olho, mas esse é o chamado de Deus para mim e para você. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo morreu não para que você viva agora para você mesmo, mas para Ele. Ele trilhou o caminho estreito para você colar aí junto com Ele. É assim que funciona, meus irmãos. Nós precisamos, de fato, abraçar isso. O nosso Pai Celestial quer que nós sejamos identificados nesse mundo com Ele. Que as pessoas sejam capazes de olhar para nós, e ainda que elas não saibam muito bem inicialmente quem é o nosso Pai Celestial, mas à medida que elas observam as suas características, elas começam a conhecer o Pai Celestial. Não foi assim com Jesus? Não foi exatamente assim com Jesus? O que Jesus veio fazer? O que ele disse para os discípulos? Quem vê a mim, vê ao Pai. Ao Pai. Os discípulos estavam lá doidos para ver o Pai. Jesus falou, não precisa. Olha para mim, olha para como eu falo, olha para como eu amo, olha para como eu perdoo, olha para como eu me sacrifico, olha para como eu sou paciente, olha para como eu sou resiliente, longânimo, olha como eu sou devotado e dedicado. Se você olhar para mim, todos os meus atributos mostram quem é o meu Pai. E é isso que Jesus quer de mim e de você, meus irmãos. Ele morreu, Ele nos deu o Espírito, Ele nos dá poder, e Ele nos dá graça para as pessoas olharem para você e falar assim, quem é o teu Pai? Quem é o teu Pai? Já jogou jogo de descobrir a identidade de alguém? Tem muita gente que gosta de jogar jogo aqui na igreja, jogo de tabuleiro. Já jogou perfil? Já jogou perfil? Perfil é um jogo muito bom. Você dá algumas características, você tem que tentar descobrir a identidade de quem está por trás daquelas perguntas. Meus irmãos, quando o mundo observa o nosso perfil, quem que eles veem? Filhinho de peixe, peixinho é o que a Bíblia diz. Se você é filho de Deus, é bom que o mundo esteja vendo Deus na sua vida. É isso, meus irmãos. Esse é o chamado do texto. É assim que nós nos purificamos. Essa é a nossa esperança, sabendo que Deus está fazendo isso em nós. Tiago, irmão de Jesus, disse lá na carta dele, capítulo 4, versículo 8, chegai-vos para Deus, e Ele se chegará para vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de espírito vacilante, purificai os corações. Meus irmãos, eu estava ontem, fomos visitar um casal de amigos que era aqui da igreja, lá em Anápolis, fomos lá. E quando a gente estava saindo da festinha da filha desses amigos, a Melissa correu na minha direção e ela está aprendendo a falar algumas coisas agora. E eu não vou dizer exatamente o que ela falou, porque não é para o púlpito isso. Não é nada feio necessariamente, mas é uma coisa nossa da família. E ela veio, e ela correu na minha direção e ela disse uma frase para mim. A frase que ela disse foi exatamente a frase de uma declaração de amor boba que eu fiz para minha esposa na quinta-feira. Lá em casa a gente tem dessas coisas. E eu não sabia que a Melissa tinha ouvido. E ela, 2 dias depois, uma menina de 2 anos e 6 meses, ela vem, corre na minha direção e ela diz exatamente o que eu disse para minha esposa. Ela fez essa declaração para mim. Meus irmãos, eu estava no ambiente público, eu não podia chorar ali. Parece jargão bobo quando as pessoas falam assim, quando você vira pai, deixa chegar o dia que você vai virar pai, você vai descobrir o que é verdadeira alegria. Parece que todo mundo fala, mas é tão verdade, meus irmãos. Ouvir a minha própria filha reproduzir uma frase de amor íntima, destruiu o meu coração de lágrimas. Você consegue imaginar como o nosso Pai Celestial se sente, meus irmãos? Quando nós, o povo de Deus, falamos as palavras de amor de Deus perante o mundo.
Sim, nós somos pecadores, somos formiguinhas desse tamanho, mas Ele quis entregar o Filho dEle por nós, para que as palavras de amor de Deus estejam nos nossos lábios, para que o amor de Deus caracterize as nossas vidas, para que a justiça de Deus caracterize as nossas vidas. Você consegue imaginar? A Bíblia nos dá um vislumbre. Ela nos diz lá, por exemplo, em Lucas capítulo 15, no texto do filho pródigo e no texto da ovelha perdida, que quando aquela ovelha é encontrada, o Pai Celestial faz uma grande festa com os seus anjos, por conta da ovelha perdida. Meus irmãos, se isso acontece na conversão, quanto mais na nossa santificação dia a dia. O chamado da Bíblia para mim e para você era a gente botar um sorriso no rosto do nosso Pai Celestial, e fazê-lo com diligência, sabendo que Ele tem prazer nisso, e o nosso prazer é que o nosso Pai seja feliz conosco. Se você perseguir esse caminho, meus irmãos, vai ficar tão mais fácil lutar contra o diabo, vai ficar tão mais fácil lutar contra as trevas. Quando você encontra o prazer de Deus, você não quer nem mais saber do diabo, porque filhinho de peixe, peixinho é. Não está escrito desse jeito na Bíblia, mas a Bíblia está saturada desse chamado para mim e para você. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, nessa vocação de sermos peixinhos do nosso Pai Celestial. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, porque assim como o apóstolo Paulo era um filho que era imitador do seu pai, e nos chamou para sermos imitadores como ele é, nós te louvamos porque a palavra de Deus hoje faz distinção entre os peixinhos de Deus e os cúmplices de Satanás. Senhor Deus, nós nessa noite queremos ser motivados pela eternidade, Senhor. A Tua palavra deixa bem claro que haverá um dia que nós haveremos de ser revelados junto com o Filho de Deus, e naquele momento todos nós nos encontraremos em profunda alegria, toda lágrima será enxugada, toda dor será extirpada, e Senhor, nós rogamos que essa esperança solene e eterna invada as nossas almas hoje à noite, Senhor, porque não é fácil ser filho de Deus nesse mundo, mas esse é o chamado. Senhor, queremos honrá-lo nesta filiação espiritual, que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis a Ti, Senhor nosso, Redentor nosso, rocha nossa, que esse moto das Escrituras caracterize cada segundo da nossa existência, Senhor. Senhor, nós não queremos somente pedir e suplicar ao Senhor que faça isso por nós, mas desde já, de antemão, nós agradecemos e louvamos ao Senhor, porque a Tua promessa nos garante que nós chegaremos na eternidade. E de que ainda que haja pedras no caminho, tropeços diversos, o Senhor Jesus Cristo, o Filho amado de Deus, em quem o Pai se compraz, Ele não falha jamais. Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele intercede por nós, Ele nos santifica e Ele voltará para nos buscar. Obrigado por essa doce esperança. Abençoa-nos, Senhor, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nesse momento nós temos um breve momento no nosso